levante suas mãos. Existe uma posição que ela representa uma rendição do coração. Levante suas mãos e permita que a sua boca expresse ao Senhor aquilo que o seu coração está rendido diante dele. O que um coração rendido pode expressar ao Senhor nessa manhã? Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é o amor, Ele é santo, Ele é tudo, Ele é o nosso firme fundamento. O que a sua boca pode expressar sobre Ele nesse dia? Entregue um coração rendido. Vá até Ele somente com o seu coração. Não é sobre o que você fez ou o que você deixou de fazer, mas é o reconhecimento de quem Ele é. Adore, 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 adore. Admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, menor que a vida é o teu amor. Pai, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu amor, que é o nosso firme fundamento. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito dentro de nós. Obrigada porque quis o Senhor não somente entregar o seu único filho, mas vir morar dentro da igreja. Obrigada porque a gente carrega a unção do Santo. Obrigada porque somos ungidos. Obrigada, Senhor, porque teu amor é o nosso firme fundamento. Obrigada, Senhor, e que nessa manhã a tua palavra seja comunicada com ousadia e liberdade. Espírito Santo, o Senhor tem livre mover aqui nesse lugar. Nós somos do Senhor, e quando o Senhor falar, nós vamos escutar, e nós vamos obedecer, e nós vamos fluir com o teu Espírito. Espírito Santo, fala ao nosso coração, porque a palavra, ela vai chegar também com discernimento e direção aos corações. Existe uma aplicabilidade na nossa vida, e nós não sairemos daqui, Senhor, sem discernir através do teu Espírito aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, e nós vamos correr velozmente, porque teu Espírito fala, nós obedecemos e nos movemos com Ele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, queridos, vocês são bênção. Amém, obrigada. Bom dia, graça e paz. Vocês estão bem, igreja? Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. Nossa. Obrigada, Senhor, pelas tuas confirmações. Obrigada, Senhor. Então, nós estamos hoje dando continuidade à série de ministrações que tem como tema, né? Em vez de vergonha, em lugar da vergonha, dupla honra. Que alegria receber dessa palavra. E que alegria que é no Senhor que nós temos nele, em Jesus, dupla honra. Se antes era vergonha, sem Jesus, com Jesus, nós estamos habilitados para viver o melhor de Deus, a plenitude de Deus, a dupla honra em todas as áreas da nossa vida. Dupla honra para a nossa família, dupla honra no nosso casamento, dupla honra nas nossas finanças,
Nós estamos habilitados em Jesus para viver essa plenitude em todas as áreas. E você crê? Diga, eu estou habilitado em Jesus para viver a plenitude de Deus. Ele conquistou para mim a dupla honra. Hoje eu vou mexer bastante com a sua boca, a minha boca vai mexer também, a sua também. Você vai sair daqui como uma metralhadora, como diz Tati. Cadê Tati? Uma metralhadora de Jeová. Que sai palavra, 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 palavra. Amém? E por que você vai fazer isso? Porque o seu pai fala. E você tem que ficar de uma forma que as pessoas vão olhar para você e vai dizer, tal pai, tal filho. Tal pai, tal filha. E onde é que está escrito que papai fala? Gênesis 1. E criou Deus os céus e a terra. E a terra era como? Sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. E fez o que Deus? Quê? Disse. E disse Deus, haja luz. O que é que aconteceu? Houve luz. E no versículo 4 vai dizer que ele viu. Então ele disse e ele viu. Flávia, mas eu estou confessando, não estou vendo nada. Porque primeiro você vai ver pelo olho da fé. Primeiro você vai ver pelo olho da fé. Pela fé, a gente vê, a gente toca, a gente pega, a gente pisa. Cheira. Aquele cheirinho de coisa nova. Aleluia. Pela fé. Sabe, queridos, seus pés vão pisar onde a sua boca foi antes. Seus pés vão pisar onde a sua boca foi antes. E você vai sentir, você vai ver, você vai perceber, você vai pisar. E quando manifestar no natural, você só vai levantar a plaquinha, eu já sabia. Porque o meu Deus revelou para mim, eu criei e confessei aquilo que Ele disse que aconteceria na minha vida. Mas primeiro é pela fé. Diga, é pela fé. Eita glória. Deus bom, Tati. Abra sua Bíblia em Isaías 61. Primeiro no versículo 7, que é o versículo que tem dado fundamento, né, base para essa série de ministrações. Vocês, por favor, mídia, pode colocar na Nova Versão Internacional, na NVI. Então diz assim, né, no versículo 7, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Diga, graças a Deus, eu recebo. Agora vamos voltar um pouquinho, vamos no versículo 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Tem algumas versões que dizem libertação das trevas aos prisioneiros. A mídia pode deixar esse versículo aí projetado. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Essa profecia, ela é dada pelo profeta Isaías, e ela vai apontar para Jesus e para aquilo que nos tornaríamos em Jesus. Tanto que quando em Lucas 4, dos versículos 16 ao 21, no 21, né, diz assim, que Jesus, quando ele leu o pergaminho de Isaías, ele disse assim, no 21, hoje, ele estava na sinagoga, leu o pergaminho de Isaías e diz assim, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, aquilo que estava proclamando Isaías, estava apontando para Jesus e apontando para aquilo que nós seríamos em Jesus. Porque pense comigo, Jesus veio, não é isso? Pregou as boas novas, libertou cativos, libertou oprimidos, curou pessoas. Aí ele disse assim, para os discípulos, eu tenho que ir. Porque quando eu for, vai vir o Espírito, que é o conselheiro, que é o ajudador,
que é o auxiliador. Aí ele cumpriu o seu ministério terreno. Diga, a bola estava com Jesus. Estava com ele. Amém? Aí ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E a palavra diz que em Pentecostes aqueles homens recebem do Espírito. E aqueles homens começam a proclamar as boas novas, a libertar os cativos, a libertar os oprimidos. Está lá em Atos, diga, a bola estava com os apóstolos. Aí você e eu, a igreja, recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E a palavra diz que nós temos a unção do Santo. E a unção do Santo é a unção que estava sobre Jesus. Nós carregamos o maior em nós. E agora a bola está com a igreja. E nós fomos ungidos para proclamar as boas novas, para libertar os cativos e para libertar os oprimidos. Através de que carregamos, que é o Santo Espírito. Diga sobre mim. Amém. Vamos para o versículo 3 agora. Mídia, por favor, versículo 3. Da glória. E dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Diga, através de Jesus, eu tenho alegria como fruto dentro de mim. Se antes de Jesus eu era triste, agora em Jesus eu carrego a alegria verdadeira. Diga, é sobre mim. Glória a Deus. Então serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Você é um carvalho de justiça? Agora vá para o 6, versículo 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Serão designados ministros do nosso Deus. Nós somos sacerdotes do Senhor. Em 1 Pedro, versículo 2, 9, diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga, é sobre mim. Aleluia. Agora chegue no 7. Obrigada, Pai. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará a porção dupla na terra e terá alegria eterna. É sobre mim, sobre você. É porção dupla através de Jesus. Ele nos habilitou para isso. Ele nos habilitou para prosperar. Somos prósperos. Carregamos a unção do Santo. Aleluia. Obrigada, Senhor. Diga, eu estou habilitado para viver dupla honra pelo que Jesus fez por mim. E se Ele quiser dar o triplo? E se Ele quiser dar 100 vezes mais? Tá, povo sábio. Se Ele quiser fazer 1000 vezes mais? Aleluia, eu só recebo. Não tem mais como a gente ficar igual aquela trend. Será? Quando Deus liberar algo sobre você, quando Deus falar na sua palavra para você. Porque se Ele falou, queridos, e a gente está seguindo firme naquilo que Ele falou, só tem duas coisas que podem acontecer de uma palavra liberada da boca de Deus. Duas alternativas. Ou acontece, ou acontece. E você tem que fechar com Ele. Dizer, Senhor, quem está crendo está aqui. Até o tutano, Tati. Até o tutano. E o tempo, não tenho nada com isso. Só sei que vai acontecer. Só sei que vai acontecer. Sabe, queridos, o Senhor não tem problema em nos promover para lugares altos.
O Senhor não tem problema em nos colocar em lugares altos, nos exaltar. O Senhor não tem problema com isso. A questão é quando o nosso coração está desalinhado e a gente está buscando essa exaltação. Porque se a gente está buscando isso, se a motivação é essa, se exaltar, a gente sai da cartilha de Jesus e vai para uma cartilha, que é a cartilha de Lúcifer. Filipenses, eita glória, glória a Deus. Filipenses 2, dos versículos 6 ao 9, mostra a cartilha de Jesus. Diz que o Senhor, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por favor, o versículo 9. Por isso Deus Amém. A cartilha de Jesus. Deus o exaltou. Agora, vamos ver como é que foi a cartilha de Lúcifer. Não precisa abrir agora a mídia. Daqui a pouco eu dou o versículo que a gente vai se deter. Mas em Ezequiel 28, 12 diz assim: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria. Vou falar um pouco mais resumido, tá? Perfeito em formosura. No 13, estavas no Éden, jardim de Deus. No 14, tu eras querubim de guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No 15, perfeito eras tu nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade de ti. Por favor, coloque em Ezequiel 28, 17. Ezequiel 28, 17. E o seu coração tornou-se orgulhoso. Tem algumas versões que dizem: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, elevou-se o teu coração. Cartilha de Jesus: sou obediente e o Senhor me honra, me coloca em posições altas. Cartilha de Lúcifer: me exalto, encho o meu coração de orgulho e acho que eu me devo. Busco isso, essa é a minha motivação. Queridos, tem uma coisa muito simples que eu estava pensando. Você sabia que Lúcifer estava debaixo de uma liderança? Quem era o líder de Lúcifer? Deus. Mas achou ele, em determinado momento, que não deveria considerar aquilo que o líder dele estava ordenando. Porque a formosura dele, porque como ele era. Só que ele esqueceu que aquilo que ele era, ou que ele tinha, foi criado por Deus, o líder dele. Diga: eu ouço. Quando Deus fala. E eu honro e considero as orientações dos meus líderes. Porque eu sigo a cartilha de Jesus. Aleluia. Então, queridos, vendo esse exemplo, a gente entende que existe algo que pode impedir a posição de receber aquilo que Deus já preparou para mim e para você, que é uma condição do nosso coração. A condição do nosso coração pode se tornar um impedimento. Glória a Deus. A condição do nosso coração pode se tornar um impedimento para que eu receba aquilo que Deus já liberou para mim. Algo bem simples para você entender isso é assim: Deus quer que todos sejam salvos. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus, não é isso? Todos foram ou serão salvos. Por quê? Por causa de uma escolha. Então, por mais que esteja liberado isso, por mais que você esteja qualificado, habilitado, você pode escolher não se posicionar. E aí perder aquilo que o Senhor liberou já para você, mesmo sendo a vontade de Deus. Diga: eu escolho estar na posição certa, cooperando com o Espírito e com a palavra. Aleluia.
Eita, glória a Deus. Tu és bom. Então Deus deseja que recebamos todas as promessas dele e que a gente receba dupla honra, topado. Mas uma condição errada do coração pode se tornar um impedimento. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Existe uma versão que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Mas eu gostei dessa. Mídia, por favor, abra na Bíblia a mensagem, esse mesmo versículo. Na Bíblia, a mensagem. Mateus 5, versículo 8. Bom. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Meu Deus. Você sabia que você não pode mais pensar como você pensava? Você não pode se apegar às suas convicções, ao seu próprio entendimento. Não porque eu aprendi assim. Não porque eu sei assim. Você não pode ter pensamentos seus e ficar preso ao entendimento. Seus pensamentos têm que submeter uma renovação pela palavra. E é ser guiado pelo Espírito de Deus. Você não pode se fechar, endurecer no seu entendimento. Não cabe mais a vocês, porque a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos buscar na palavra a renovação para os nossos pensamentos. De convicções, de tradições, de coisas que aprendemos, da forma como aprendemos, nossos achismos, que eu acho que tem que ser assim. Não, queridos, a palavra é a verdade. E além da palavra, você tem o Espírito dentro de você. E o Espírito dentro de você é como uma antena parabólica. E ela vai captando a frequência do céu. A perspectiva do céu. E ele vai liberando a perspectiva do céu para você. E os seus pensamentos têm que se adequar à perspectiva do céu. Pensar as coisas do alto. Da forma como o Senhor está vendo. Então, o pensamento, queridos, se você se ficar preso à convicção, a entendimentos passados, tradições, e não se permitir renovar pela palavra, pode ser algo que vai influenciar na condição do seu coração. Porque se você pensa errado, você se posiciona errado. Mas se você pensa conforme a palavra, você coloca numa posição, e que o Espírito vai falar e você vai fluir. Que a palavra vai falar e você vai com a palavra. E não vai ficar, porque isso, porque eu acho, porque eu acho. Porque você está rendido ao que Deus diz. Você está comigo? E uma das condições do coração, que está conectado com pensamentos, entendimentos humanos, convicções próprias, que nada tem da sabedoria de Deus, mas é uma sabedoria humana, chama-se religiosidade. Religiosidade é tudo que eu penso ou faço, achando que é para Deus, mas Deus nem de perto está envolvido nisso. É forte, né? Eu penso que é para Deus, eu penso que eu estou protegendo a palavra, eu penso, mas só tem eu mesmo. Deus não está. Vamos pensar em algo que é uma bênção maravilhosa espiritual. Jejum. Jejum não é uma bênção? Nos fortalece espiritualmente? Sem Deus é o quê? Dieta. Você vai ficar magrinho. Mas e o poder? Não tem poder. Eita, glória, diga eu não. Eu sou cheio do poder. Porque tudo que eu faço, tudo que eu penso, Deus está envolvido nisso. E sabe, se a gente for pensar um pouco, quem é o religioso é aquele que não recebe e não deixa outros receberem. Da glória.
Os doutores da lei na época de Jesus, eles não somente não recebiam, mas eles deixavam o povo na mesma condição. Abra sua Bíblia em Mateus 23, versículo 13. Ai de vocês, mestres de lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Não recebe e não deixa o outro receber. E você pode até pensar assim, que existe algo do religioso. Às vezes ele não se contenta, né, naquele julgamento interno. Aquilo transborda e vai influenciando a outros. Mas eu vou te mostrar que você está nessa condição, presa à religiosidade. Mesmo que você não abra sua boca, você vai impedir outros de receberem. Teve um culto aqui maravilhoso, chamado Arrasta-Fé. Quem estava aqui? Quem estava aqui? E o entre eles para os homens, não foi, pastor? Amém. Pense num culto poderoso. A mama trouxe uma palavra aqui sobre a mulher, né, do fluxo de sangue, dentro desse entendimento. Que culto poderoso, quanta liberação de poder. O ministério aqui de música, né, o louvor fluindo, num ritmo nordestino, fluindo, palavra cantada, palavra cantada, palavra cantada. Depois, queridos, comidas tradicionais aqui, uma delícia. Pense numa excelência. Um culto maravilhoso. Quem mais recebeu foi a minha família. Veio minha cunhada recebeu da palavra, recebeu do mover do Espírito, teve sorteio aqui de brinde, ela ganhou, meu irmão ganhou. Pense num poder de Deus liberado. Como essas mulheres saíram daqui cheias. Mas como é que o religioso faz? Ele pega aquele panfleto e ao invés dele ir para o Senhor, receber as direções do Espírito, ele já começa a julgar dali. A cor, tem o milho. Aí ele vai fazer pesquisas humanas. Porque a história de tal, a história da assim, o não sei o quê, porque era assim. Sabedoria humana, nada de buscar um conhecimento, algo de Deus, algo do Espírito. Porque se buscar o Espírito vai revelar? Nada. Aí se prende a isso. Aí não vem. Julga, não vem. Talvez ele até não fale nada com ninguém, mas ele impediu outras pessoas de receberem. Porque se ele aqui tivesse, receberia uma porção tão poderosa que a sua casa ia receber através da vida dele. Minha cunhada estava aqui. Você acha que recebeu só ela? Recebeu o meu irmão. Recebeu o meu sobrinho, que é o filho dela. Porque ela foi cheia da palavra para casa. Ela voltou para casa, ela está no trabalho dela agora. Eu garanto que pessoas estão recebendo do que ela recebeu aqui. Por uma rendição e uma submissão a entender. É o Espírito do Senhor se movendo. Eu vou receber e minha casa vai também. Nós temos aqui, queridos, muitas direções do Espírito. Se alegrar no Senhor é bíblico. Está lá na palavra. Alegre-se no Senhor. E a alegria, ela vai ter uma manifestação, uma operação. Você está alegre, você vai fazer algumas coisas. Você vai cantar, você vai dançar, você vai rir, você vai correr. A alegria, ela vai operar, vai manifestar externo também. Aí o Espírito de Deus dá um comando. Ria, meu filho. Aí a pessoa endurece, toda travada. Não corre, não recebe, não canta, nada acontece. Nada está acontecendo, tente do jeito de Deus, meu filho, se mova. Quando o Espírito falar, faça. O jeito de Deus é melhor. Receba a direção que vem, queridos, seus líderes. E pegue junto e corre e veja coisas acontecerem. Eita. O Espírito está falando. Ria. Aí,
Eu vou lhe ensinar, é pela fé. É pela fé. Eu estava em casa essa semana. E também não vai dar tempo e vai ter festa. Vai dar tempo e vai ter festa. Eu estava em casa essa semana. E aí a gente tem um ditado que diz assim: vamos matar um leão a cada dia. Sabe aquele dia que o zoológico todo saiu? Abriu as portas, saiu o elefante, saiu a cobra, saiu o tigre, saiu todo mundo. Você diz: eita, hoje não é só o leão. Sai todo mundo. Os animais todos. Teve uma hora que eu disse: eu vou para o meu quarto. Abri a palavra. Aí o Senhor mostrou no Salmo 2 que Deus ri. Aí o Espírito disse: ria. Eu digo: eu vou rir. Aquele negócio enferrujado. Mas você começa pela fé. Não tem motivo, não tem desejo, não tem vontade, mas pela fé você resolve obedecer. Ele sabe o que é melhor. Se ele está mandando rir, eu vou rir. Aí de tarde de novo. Ria. Oh, vamos lá. Aquele negócio amarelo. Mas pela fé, ele falou, eu obedeço. Queridos, à noite teve uma consagração online. E aquele se tornou pelo Espírito. E eu já estava gargalhando, eu já estava dançando. E era uma consagração online, queridos. Câmera fechada, microfone fechado. Eu estou rindo. A menina que está ministrando lá está rindo. Como é isso? É natural? Não, é pelo Espírito. O mesmo comando que eu recebi, ela recebeu lá. No estádio onde ela está. No começo parecia uma engrenagem, assim, sabe? Como está duro a coisa. Mas é pela fé. Pela fé. Daqui a pouco você é derramado um óleo. Aí... Diga: quando o Espírito se mover, eu vou me mover junto com Ele. Eu vou cooperar com Ele. Porque existe algo, através dessa obediência em fé, que vai liberar coisas que no meu natural não liberaria. Eita, você está recebendo? Aleluia. 2 Coríntios diz, no capítulo 3, versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será maior glória a assistência do Espírito? Como não será de maior glória o favor do Espírito? Se deixe, queridos, e se mova por esse ministério do Espírito. E eu tenho aprendido, queridos, que a gente precisa ser maleável nas mãos do oleiro. Flexível. Para que ele vá moldando você. Deixe o seu coração dessa forma ensinável. Não se coloque endurecido diante do Senhor, porque barro endurecido, o que o oleiro pode fazer? Se você não se colocar ensinável, para que a palavra e o Espírito vá lhe transformando, lhe moldando, quando o Senhor olha para você, Ele já está vendo você prontinho. Aquilo que Ele já tem para você prontinho. Mas existe um caminho até lá. E se você se coloca moldável, um barro moldável na mão do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 8. Paulo está falando que aqueles homens, se prenderam, não consideraram a sabedoria de Deus. E ficaram presos, nas suas próprias convicções. E aí diz assim: nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, a de Deus. Pois se a tivessem entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. No versículo 10. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Diga: eu não vou ficar preso a uma sabedoria, um entendimento
carnal. Eu serei guiado pela palavra e pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, né? Continuando. O versículo 14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Diga, eu sou espiritual. Querido, você não é normal. Me entenda. Me entenda. Você não é normal. Você carrega Deus dentro de você. Como é que você é ser normal, meu filho? Você é espiritual. Graças a Deus, mama. Tu carrega Deus dentro de você. Como é que você vai agir do mesmo jeito? Você só pode ser guiado pelo Espírito e pela palavra. Você está comigo? Você está com grande expectativa no que o Senhor vai fazer? Andar pelo Espírito é andar na palavra, ouvindo os comandos de Deus. Se você tem dúvida, vá ao Senhor, vá ao Espírito. Se você tem dúvida de algo, vá ao Senhor. O Espírito do Senhor vai falar com você. Se você tiver ainda mais dúvida, vá também aos seus líderes. Agora vá com um coração ensinável. Porque o que eu percebo de um posicionamento religioso que é preso ao seu próprio entendimento é que ele não quer aprender. Ele quer convencer o outro com seus argumentos. Ele quer convencer o outro dos seus pensamentos. Aí ele vai com muitos argumentos. E não ouve aquilo que o Espírito quer ensinar. Vá aos seus pastores. Tem algo que você não está entendendo, vá até eles. Pastor, me ensina aqui. Mama, me ensina aqui. Eu tenho certeza que com muito amor ele vai te ensinar. Mas não prenda o seu coração no seu próprio entendimento, em religiosidades, em tradições. Se coloque maleável para ser ensinado pelo Senhor. Diga, o meu coração é ensinável pelo Senhor. Se a igreja se permitir ser livre da religiosidade, de velhas formas de pensar, e seguir as direções da palavra e do Espírito de Deus, esse posicionamento vai nos levar aonde nunca o nosso entendimento humano nos permitiria chegar. Onde você não iria pela força do seu braço. Uma direção do Senhor pode te levar de forma extraordinária. E você vai dizer, só pode ter sido Deus. Não foi no meu braço. Porque eu considerei aquilo que Deus me disse. Eu obedeci aquilo que Deus me disse. E eu considerei me mover com o que o Espírito Santo me disse para fazer. Eu tenho 2 filhas, né? Vocês já sabem. 2 meninas. Alguns dias foi aniversário de uma das minhas filhas. Ela completou 15 anos. E a gente fez uma celebração para ela. E a gente sabia que tudo era para a glória de Deus, né? Que a gente mais queria era a presença do Senhor. E quando eu comecei a conversar com ela, e aí eu abro um parêntese. Eu já ouvi pessoas ministrarem sobre isso, até o pastor uma vez falou sobre isso aqui. Fique atento ao que Deus está fazendo com essa geração de jovens, adolescentes, crianças. Fique atento. Fique mais atento à forma como eles se movem. Porque o que eu percebo? Que eles são ousados em obedecer a Deus. Deus fala e eles fazem, eles se movem. O Espírito fala e eles se movem. Eles não ficam pensando o que é que fulano vai pensar, o que é que meu pai vai pensar. Não. O Espírito falou, eles obedecem. E são ousados.
Foi um ministro, acho que do Rema, ministrar para os adolescentes. Falou sobre batismo no Espírito. Foram batizados. Não precisou de força, porque o coração deles está puro. Deus fala, eles creem e pega junto. O Espírito teve liberdade. Vou fechar esse parêntese. Aí eu fui conversar com ela, filha, como é que você está pensando no seu aniversário? Ela disse, mãe, eu estou pensando em fazer algo com um personagem, um tema de personagem de videogame. Você olha assim, né, querido? Personagem de videogame. Eu disse, eu não estou entendendo, eu vou orar. Porque eu não quero atrapalhar Deus. Se não for para cooperar, queridos, pelo menos a gente não atrapalha. Se eu não quero atrapalhar Deus. E eu estou orando, aí eu fui para o meu quarto, né? Fechei a porta do meu quarto e fui orar. Eu estou falando com Deus, Senhor, eu sei que essa festa, Senhor, é para a tua glória. É para honrar o Senhor. E eu sei que a minha filha ouve o teu espírito. Senhor, se realmente for da tua vontade, confirma no coração dela. Se não for, tira. Queridos, eu nunca vi uma oração de resposta tão rápida. Foi no céu, fechou. Eu estou no meu quarto orando, a menina está no banheiro tomando banho. Daqui a pouco ela sai do banheiro. Mãe, Deus me deu uma ministração. Eu vou usar essa história desse personagem para pregar Jesus para os meus amigos. E eu vou falar de Jesus na minha festa. A menina saiu do banheiro com a ministração, queridos. Diga, ousados. Em obedecer à voz de Deus. E aí, quem estava lá foi para um culto. Porque teve louvor, né? Ela começou, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. A igreja toda cantando, que coisa linda. Foi, mama, coisa linda. Aí ela começa a ministrar, queridos, ministração de gente grande. Eu digo, aquelas pessoas algumas que estavam aí, aqueles jovens que estavam ali, muitos nunca entraram numa igreja. Mas através de uma menina que decidiu obedecer a um comando, ela usou aquilo para pregar Jesus. Não teve religiosidade. É o que, Senhor? Eu faço. Ficou pensando, é isso. E aí depois eu recebi mensagens, queridos, de algumas mães, dizendo como foi. E teve uma mensagem que me tocou, que foi um jovem que disse para a mãe assim, como eu gosto de passar tempo com aquela família. A igreja alcançou, através de uma menina que decidiu obedecer à voz do Espírito e não ficou preso a questões, né, de tradição e entendimento humano. Esses dias eu entrei no Uber e geralmente eu gosto de ficar quietinha, assim, eu vou trabalhando, eu vou respondendo mensagem, eu vou fazendo alguma coisa. Aí eu entrei no Uber e quando eu entrei, que eu me sentei, comecei a fazer, o Senhor me disse, esse homem está afastado e você hoje vai falar para ele. Tá bom, Senhor. Aí comecei a conversar com ele, perguntei, sua família é cristã? A gente vai começando, né? Aí ele disse, eu estou afastado. Eu era de determinada denominação, mas já tem anos que eu estou afastado. E ali ele começou a contar, né? As frustrações, o que ele passou. E tinham muitas questões ali no que ele contava, que eram questões de doutrina. E, queridos, eu teria muito conhecimento bíblico para falar com ele assim. Só que não era o que o Espírito queria. Eu daria um show teológico. Mas como é bom ouvir o Espírito. Porque se eu fosse religiosa, talvez eu fosse, no meu entendimento, debater algumas coisas de doutrina e mostrar conhecimento bíblico. Mas eu faria um show muito belíssimo, sem nenhum poder. Lembra do sepulcro caiado? Muito bonito, porque Jesus falou. Para os religiosos da época, muito bonito por fora, mas por dentro. Diga, dentro de mim. Há poder para desfazer as obras da treva. O Espírito vai falar.
e eu vou ouvir. E eu fiquei discernindo ali, ouvindo aquele homem discernindo. E aí eu disse: Senhor, o que é que eu falo? E aí veio a voz: fale do meu amor. Fale do meu amor. E aí eu comecei: olha, meu amigo, eu entendo, tem questões doutrinárias aí, mas tem uma verdade. Tem uma verdade que é bíblica e ninguém discute. Ele o quê? Que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para quem nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele... E aí eu comecei uma mensagem evangelística, porque o Senhor me deu essa direção. E aí, foi chegando o caminho dele me deixar, eu disse: o senhor pode me deixar aqui mesmo. Ele: não, eu vou entrar na rua e vou deixar a senhora, porque ele queria ouvir mais. Um homem ferido por questões doutrinárias. Mas quando ele percebeu que era o Espírito falando com ele, ele disse: não, peraí, eu vou entrar, eu deixo a senhora aqui. Ele queria ouvir mais. E quando chegou no final, ele disse assim... Eu comecei a ministrar sobre o amor de Deus. E eu disse: olha, Ele te ama tanto que nada que Ele tem na sua vida vai ficar impedido. Abra o seu coração para esse amor. E aí no final ele disse: qual é a sua igreja? Um homem ferido por experiências com a igreja. Mas um comando do Espírito chegou ao coração desse homem. Ele disse: qual é a sua igreja? Verbo da Vida, Canaã, é lá, eu vou fazer uma visita. Mais vale, queridos, obedecer à voz do Espírito Santo do que qualquer religiosidade ou entendimento humano. Diga: eu vou obedecer. E quando o Espírito se mover, eu vou cooperar com Ele. Nenhuma religiosidade vai travar aquilo que o Senhor tem para nós, que é dupla honra. Deixamos a religiosidade de lado, sejamos guiados pela palavra e pelo Espírito. E nos posicionemos, igreja, para receber daquilo que o Senhor já liberou para nós. O grupo de louvor pode vir. Fique de pé. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Diga: Ele se move. Ele se move. Feche seus olhos. O que eu percebo é que hoje é uma manhã de rendição. Rendição. Você não vai mais agir ou se mover conforme a carne, mas você vai dar lugar ao que o Espírito de Deus está fazendo. Você é igreja. E quando vier direções do Espírito para a nossa casa, a nossa igreja, você não vai mais ficar: será, será, será. Você vai dizer: eu só vou confiar e vou obedecer. E a engrenagem que parecia difícil, endurecida, porque você se posicionou em fé e você deu o primeiro passo pela fé. Um óleo vai nutrir e você vai se ver se movendo e correndo no Espírito de uma forma acelerada. E haverá da parte do Senhor, porque você obedeceu, respostas. Porque você considerou o que o Espírito disse, respostas.
Porque você decidiu honrar e ser fiel. Respostas. Intervenções que pelo seu braço humano não aconteceria, mas pela força que há no Espírito do Senhor, coisas chegarão. Levante suas mãos. Ore um pouquinho em línguas. Ore um pouquinho em línguas. Eu estou rendido a ti. Eu me rendo ao teu amor. Confio em ti, descanso em ti, Senhor. Ouça isso que o Espírito está ministrando ao seu coração. Meu coração reconhece quem tu és pra mim. Tu és fortaleza, meu ajudador. Tu és torre forte, meu Salvador. Rendição, rendição. Rendição. Eu me Levante suas rendo. mãos. Pai, muito obrigada. Seguro estou nos braços daquele que nos Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque a gente pode se entregar, se render e confiar no Senhor. Obrigada porque os nossos corações estão rendidos e obedientes à tua palavra e ao teu Espírito. Obrigada, Senhor, porque a sua igreja não sairá daqui da mesma forma. A tua palavra é o firme fundamento e teu Espírito comunicou coisas nessa manhã e que elas vão frutificar, não somente durante uma semana, mas durante uma vida. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse dia. Eu sei que o Senhor tem mais para nós à noite. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós vamos correr agora numa velocidade diferente, porque decidimos considerar aquilo que sai da tua boca. No nome de Jesus, amém. Tem alguém que nessa manhã deseja fazer do Senhor Jesus o seu Salvador? Tem alguém nessa manhã que ainda não fez a oração, aceitando ao Senhor Jesus, e deseja fazer isso hoje? Todos salvos? Igreja, todos salvos? Tem alguém que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo e deseja receber? Glória a Deus. Todos cheios?
Tem alguém que deseja oração por cura nesta manhã? Chegou em alguma condição e deseja receber oração por cura? Todos curados. Glória a Deus. Tem alguém que é maior, que virá agora? Bem à tarde. Eu sou digna de desatar sua sandália, meu amor?